Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Diz a palavra, nós vamos ler os primeiros 5 versículos agora, depois a gente lê o restante. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, festa da Páscoa. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para os guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Por aquele tempo. Que tempo que é esse? Estavam aqueles acontecimentos, tinha notícia, por exemplo, de que viria uma grande fome, e o profeta Ágabo já tinha dito, olha, vai vir uma fome no mundo inteiro, e a igreja lá de Antioquia decidiu fazer uma oferta, levantar uma oferta, e enviar para os irmãos, para os crentes lá da região da Judéia. E aqui nós encontramos o rei Herodes. O nome Herodes aparece muitas vezes na Bíblia. Não é apenas aqui. E teve um pregador que pregou há muitos anos aqui na igreja, depois que eu fui descobrir que ele não gostava muito de estudar, mas ele falou que a profetisa Ana, que reconheceu aquele bebê como Messias, era a mãe de Samuel, que ficou no templo aquele tempo todo. Aí você vai olhar na história 1000 anos depois. Mas ele pegou Ana e disse, é a mesma Ana. Ana lá, mãe de Samuel, era Ana, a profetisa que estava no templo. Não, tem alguns nomes que se repetem. Você vai encontrar até na Bíblia, em alguns lugares, um José que casou com uma Maria, mas era outro José e outra Maria. Mas Herodes tem vários na Bíblia. Tem aquele que mandou matar as crianças. Quando Jesus nasceu, todas as crianças para baixo, meninos, como dizem no Nordeste, menino homem, de 2 anos para baixo, para ver se conseguia matar o Messias. Tem o Herodes Aquelau, que foi filho dele, mas não aparece muita coisa sobre ele na Bíblia. E o irmão desse Herodes Aquelau foi o Herodes Antipas, que é aquele que mandou cortar a cabeça do João Batista. E também jogou Jesus. Tem o Herodes Agripa I, que é neto daquele Herodes que mandou matar os meninos, e é o Agripa I. É o Herodes que está aqui. Esse Herodes é o Agripa I. E depois desse Herodes, vem o Herodes Agripa II, que é aquele que julgou Paulo lá no final de Atos. E também é o Herodes que estava do lado dos romanos na hora que Jerusalém foi tomada e o templo destruído. A pastora Lúcia falou na quinta-feira sobre o arco de Tito, que está lá em Roma, que é uma homenagem a Tito, e nesse arco de Tito, que você pode procurar na internet depois, não agora, tem algumas esculturas, e tem soldados carregando o menorá, que é aquele candelabro que ficava dentro do templo. Então, esse Herodes, por aquele tempo, a Bíblia diz que ele mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Não diz quantas pessoas foram. Aqui não é uma perseguição religiosa, como aconteceu com a de Estevão, que eram os judeus
que não concordaram com a pregação de Estevão e o apedrejaram até a morte. Foi a aula de hoje de manhã do discipulado nazareno. Foi o primeiro mártir, mas aqui é uma perseguição política. É um rei do Império Romano que manda atacar os cristãos. E aí ele manda matar ao fio da espada. Cortou a cabeça. Alguém pode pensar, mas como que o Lucas escreve uma carta e dá uma notícia assim tão sem preparar o caminho? Não, o Lucas não está escrevendo uma carta para mandar para pessoas que não sabiam do que estava acontecendo. Ele escreve tempos depois. Lá no sítio onde a gente mora, tinha um tempo que de vez em quando apareciam cachorros lá, que era só arame farpado, os cachorros entravam e ficavam. E tinha um tal de um Ito, que ficou lá um bom tempo. Um dia saímos com as crianças para a escola, eu e os 3, e na volta estava lá o Ito atropelado na estrada. A hora que voltamos para casa, a pastora tinha preparado almoço, ela sai toda feliz assim para receber os filhos que iam passar da manhã na escola. O Alexandre, do tamanho do Dudu, sai do carro e diz: mãe, o Ito morreu. E aí ela leva um susto, começa a ficar assustada. Aí a gente disse: não é assim, Alexandre, não é assim que a gente dá a notícia, tem que preparar o caminho. Explicamos para ele. Passou um tempo, foi outro cachorro, o machinho. Olha quantos nomes a gente tinha, era o machinho. Lá estava o machinho morto. E a gente falou: Alexandre, fica quieto, não é para falar. Entramos, almoçamos, acabamos de almoçar, ele vira e fala: posso falar agora? Posso falar agora? O Lucas não é que ele simplesmente escreve e diz: o Tiago morreu. Ele está narrando coisas que todo mundo já sabia, ele só está retomando, contando a história que muita gente já sabia que o Tiago tinha morrido. E ele aqui se torna o segundo mártir. Mártir é uma pessoa que morre por uma causa. O primeiro foi o Estevão, apedrejado, e agora o Tiago, irmão de João, morto ao fio da espada, executado. Herodes mandou matar. É interessante que esse Tiago lembra uma mãe que chegou para Jesus e disse: Jesus, deixa eu pedir uma coisa para o Senhor. Isso está lá em Mateus capítulo 20. Ela chega e diz: então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor: Jesus. E ele diz: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos fiquem um à sua direita e outro à sua esquerda. E aí Jesus disse: mas vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Qual era o cálice que Jesus ia beber? Morte, e morte triste. Jesus pergunta: vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: sim, nós podemos beber esse cálice. E aí Jesus diz: vocês beberão o meu cálice, mas quanto a ficar à direita e à esquerda, isso não... Essa questão está preparada para quem o Pai decidir. Esse Tiago é um daqueles que a mãe disse: deixa ele sentar do seu lado. E Tiago se torna o segundo mártir. Não é que Deus foi pego de surpresa. Se o pastor lá do Jardim Olinda, que pregou lá na reunião da terceira idade, ele brincaria dizendo: não é que Deus estava lá no céu e de repente ele diz: oh, não. E o anjo perguntasse: que foi, Deus? O Tiago, que eu tinha tantos planos para ele, mataram o Tiago. Não, Deus sabia. Deus já sabia de antemão. A Bíblia diz que, lá em Mateus 10, Jesus disse: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto,
nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Já pensou quantos cabelos tem a Fernanda? Estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Deus sabe de tudo. E se Deus sabe quantos cabelos nós temos, e às vezes cai bastante na hora do chuveiro, Deus está lembrando, fica tranquila. Deus sabe o nosso tempo. Nesses tempos, foi o tempo do Tiago. Não é que Deus foi pego de surpresa, mas foi o tempo do Tiago. Mas só que não foi o tempo do Pedro. Porque Atos capítulo 12, versículo 3, diz que o Herodes, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Primeiro, os pães sem fermento. Então, o rei Herodes mandou prender também o Pedro. Ele falou, puxa, ganhei pontos. Ele era um político, ele era um rei. Ele não era um religioso, ele era um rei. E para um rei, quanto mais gente a favor dele, melhor. Então, como ele viu que matar Tiago, ele ganhou pontos com os judeus, ele pensou, eu vou matar mais um, o Pedro. Eu vou matar. Então ele marcou na agenda a data para o Pedro morrer. Ele marcou. Aqui é uma perseguição política. Durante muito tempo se dizia o quê? Não se discute religião e futebol. Não se discute religião e futebol. Cada um tem a sua. E muitas vezes na igreja foi falado, na igreja não se envolve com política, porque a nossa pátria, ela é no céu. Nós vamos para lá. Então a gente não discute política. Sim, mas enquanto a gente estiver aqui, nós seremos abençoados ou afetados pelos políticos. O que eles decidem lá vai determinar o preço do pão que a gente compra aqui, o preço do combustível, a escola das crianças, a segurança e várias outras coisas. Então nós precisamos sim estar atentos aos políticos, ao que eles falam. Nós precisamos decidir corretamente no dia da eleição. Mas nós precisamos lembrar que o tempo é de Deus. Na Inglaterra, por exemplo, lugar que já teve avivamentos, se uma pessoa estiver perto de uma clínica de aborto, quietinho num canto, os policiais chegam e perguntam, o que você está fazendo aí? Se a pessoa responder, estou orando, porque está morrendo muitas crianças aí nessa clínica, os policiais algemam e levam para a cadeia, por estar orando em silêncio. Não é que está com uma placa grande, não é que está gritando, é por estar orando em silêncio perto de uma clínica, é motivo de prisão. Então, essa perseguição aqui do Tiago é uma perseguição política, como acontece em muitos países. Os políticos mandam prender, os políticos mandam torturar. China, por exemplo, muitas pessoas vão para lá e dizem, não, lá é liberdade de religião. Eu fui numa igreja de crente, a igreja bonita, porta aberta, cheia de gente. Essas são as igrejas que fazem as coisas certinha conforme o governo comunista exige. E tem inclusive uma salinha onde ficam os policiais ouvindo tudo que vai ser falado. O pastor, antes de pregar, tem que dizer, eu vou pregar essa passagem, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Se eles falarem, não, isso aqui você não pode falar. Aí o pastor não pode falar. Porque há uma perseguição política. Há muitos irmãos nossos morrendo por causa da perseguição política. Aí o
O Herodes prende o Pedro. E não só prende o Pedro, mas coloca na agenda a data que o Pedro iria morrer. Ele seria o próximo. Seria o próximo. Nós ouvimos de um acontecimento nos países onde os cristãos são perseguidos, que homens perversos foram à casa de uma família de crentes para matar todo mundo. E eles seriam protegidos pelo governo, porque cristão lá não tem vez. Mas quando eles chegaram e olharam pela janela, tinha sangue para todo lado. Sangue em cima das pessoas. Aí eles correram, porque eles falaram, não foi a gente. Anos depois, essas pessoas se converteram, porque descobriram que ninguém estava ferido. Na agenda deles, eles marcaram, hoje a gente mata aquela família. Mas na agenda de Deus não era o dia daquela família. Esse dia, nesses tempos, não era o tempo do Pedro. Pedro estava lá, no meio de 4 escoltas de 4 soldados cada. Ou seja, cada vez, cada turno, 4 soldados. Quantas horas cada turno? 6. Cada turno de 4 soldados ficava 6 horas vigiando Pedro. Ele ficava algemado, com corrente nas 2 mãos, um soldado de um lado, um soldado de outro, e soldados na porta, mais 2. 4 soldados tomando conta dele, porque ele estava lá marinando. Sabe quando vai assar uma carne, que você põe lá no tempero, deixa um tempo para ir preparando? O Pedro estava lá, o Tiago falou, vou deixar ele marinando lá, depois da Páscoa eu mato Pedro também para ganhar mais ponto com os judeus. Apesar de que os homens tinham marcado o tempo de Pedro, não era o tempo que Deus tinha para o Pedro partir. E olha o que diz a Bíblia ali, capítulo 12. A igreja estava orando por ele, diz no versículo 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Eu não sei o que é que a igreja estava orando pelo Pedro, mas eles estavam orando. E quando chega no versículo 6, diz, na noite anterior. Na noite anterior, Tiago já tinha sido morto. O rei Herodes já tinha marcado uma data para o Pedro morrer, mas na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, diz o versículo 6, Pedro estava desesperado na cadeia, chorando, gritando, dizendo, Deus, vou morrer? O que está escrito aí? Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. Por quê? Pela confiança em Deus. Eu sempre falo com as pessoas que eu durmo muito, até no dentista. Eu durmo mesmo. Só não dormi em Recife, porque em Recife, quando eu mudei para lá, em Campinas, tinha dentistas da Nazareno Central de Campinas que cuidavam dos meus dentes. Aí fui para Recife, não conhecia ninguém, estava com dor de dente, conversei com uma pessoa, a pessoa disse, lá no prédio tal, não sei das tantas, porque eu falei que eu não tinha muito dinheiro, eram aqueles predinhos assim bem estranhos, né? Fui lá, o dentista tremia muito. Ele tinha dificuldade de fazer as coisas, e eu pensei, a hora que ele for me obturar a boca aí com essa mão tremendo, como é que vai ficar a obturação? E a máquina era antiga, era aquela máquina, um motorzinho daqueles antigos, que só os mais antigos vão lembrar, que tinha uma cordinha que passava numa roldana, que passava na outra, que passava na outra, e passava na outra, e girava o aparelhinho que girava dentro da boca. Não é esse aparelhinho de hoje, ultrassônico, era baixa rotação. Alguns aí já estão até sentindo dor de dente, só de lembrar. Eu não dormia, não. Eu ficava atento a tudo que ele ia fazer.
Mas a dentista que me atende hoje, às vezes ela está lá obturando, aí eu acordo assustado com aquele barulhinho daquele sugador, aí eu lembro, eu estou na dentista. E ela pergunta, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Ela nem percebe, às vezes quando acaba eu falo, dormi. Eu confio nela. O Pedro está aqui dormindo, ele confia em Deus. Ele não está desesperado, ele está dormindo. No meio de 2 soldados. Não era o dia dele. Não era o tempo dele. Era impossível fugir. 2 soldados que tinham apenas 6 horas para fazer o serviço e pagariam com a vida se o prisioneiro fugisse. Ele está dormindo. E de repente ele tenha uma visão. Diz ali no versículo 7, eis que, porém, lhe sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão. Apareceu um anjo, pastor Juarez Subirá fala sobre o dom de discernimento de espíritos, e ele comenta que discernimento no espírito não é você bater o olho em alguém e dizer é de confiança ou não é de confiança, isso é outra coisa. Discernimento de espíritos é perceber a presença de um ser que não é humano. Pode ser anjo ou pode ser demônio. Isso é discernimento de espíritos. Aqui o Pedro, preso, teve discernimento de espírito porque ele conseguiu perceber a presença de um anjo do Senhor. Ele conseguiu ouvir os comandos. O anjo começa a dar ordens, parece uma mãe quando diz, põe a blusa, leva guarda-chuva, vai chover. Dizem que mãe consegue mudar o tempo, porque quando ela diz vai chover, e vai chover mesmo. O anjo aparece, o anjo do Senhor, e diz, levante-se depressa. E diz a Bíblia, então as correntes caíram das mãos dele. Caíram da mão dele. E o anjo continuou. Coloque o cinto, calce as sandálias. E ele diz, assim o fez. E o anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. O Pedro estava dormindo com corrente na mão. E o anjo dá ordens e o Pedro vai seguindo. E o anjo diz, siga-me. Versículo 9, então saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real. Até esse momento, o Pedro está pensando que está sonhando. Ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão, estava tendo uma visão de Deus. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Não precisou nem de chave. Esse negócio de portão eletrônico já tinha na época. O anjo apertou o botãozinho ali, abriu o portão. Enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Só agora que o Pedro percebeu, é de verdade, eu estou fora da cadeia, estou livre. E aí ele lembra o quê? A igreja está reunida em alguma casa. A igreja está orando por mim. Então ele vai, versículo 12, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Oravam por quem? Pelo Pedro. Oravam pelo Pedro. Quando ele bateu a porta, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca. Você ficou louca.
Eles estavam orando por um agir de Deus, mas acho que eles não estavam orando tanto. Eu acho que eles estavam orando, talvez, Deus, que ele morra assim, sem dor, sem sofrer. Deus, que ele não, sei lá, que ele não sofra muito, Deus. Mas não sei o que eles estavam orando, mas o Pedro aparece e ao invés deles entenderem a resposta de Deus, eles estão dizendo para a empregada, você está louca. E aí ela insiste, ela porém persistia em afirmar que era verdade, então disseram, é o anjo dele. É o anjo do Pedro, não é o Pedro, mas é o anjo do Pedro. Meu pai sempre contava de um lugar que tinha uma reunião de oração, porque eles queriam que chovesse, era um lugar que não chovia muito, marcaram uma vigília de oração para chover. Aí um menininho chegou de guarda-chuva e todo mundo riu dele. E ele falou, mas a gente não veio orar por chuva? E choveu. Mas o menininho estava preparado. A igreja está orando pelo Pedro, Pedro é liberto, e eles não acreditam que é o Pedro. Às vezes Deus faz algumas coisas além do que a gente pediu. Não era o dia do Pedro. Sabia que tem muitos livramentos que você nem vai ficar sabendo? De gente que planejou fazer alguma coisa contra você, de algum inimigo do trabalho, algum inimigo do bairro, alguém que não gosta de você, algum ex-namorado do seu marido, da sua esposa, ex-namorada do seu marido, ex-namorado da sua esposa, sei lá, alguém que planejou, pôs na agenda, alguém que não gosta porque você é crente, alguém que não gosta porque é pastor, e pôs na agenda, eu vou matar. Mas se não for o tempo de Deus, o tempo de Deus não acontece. Não era o tempo de Deus para o Pedro. Pedro saiu. Pedro foi lá onde estavam os irmãos. E aí o Pedro continua batendo na porta. Versículo 16, enquanto isso, Pedro, que tinha acabado de sair da cadeia, estava lá batendo na porta, querendo entrar logo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou, anunciem isto a Pedro e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Pedro saiu. Aí quando chega o dia seguinte, versículo 18, quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado, não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que lhes aplicasse a pena de morte. E descendo para a Judéia, da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ninguém soube o que aconteceu com Pedro. Os soldados estavam lá. Quando perceberam, o Pedro já tinha sumido. O Pedro já tinha sumido. Foi o tempo de Tiago. Não foi o tempo de Pedro. E ainda no capítulo 20, o Herodes, que estava planejando fazer e acontecer, acabar com a igreja, o Herodes diz ali no versículo 20, havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Esses, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz. Por que eles pediram paz para Herodes? Porque Herodes era o rei, era o que dominava politicamente. E diz ali, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido com um trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava, o quê?
é voz de um Deus e não de um homem. Eles queriam ganhar ponto politicamente falando, para ganhar comida. Eles estavam lá gritando para o político para ganhar comida. É voz de um Deus e não de um homem. E diz a Bíblia, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus. Era para ele ter dito, não sou Deus não, gente, só sou um homem. Mas ele aceitou ser chamado de Deus, por não ter dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Morreu. Alguns dizem que provavelmente foi alguma coisa grave que matou ele ali, porque chegou o tempo dele, o tempo do Herodes. Tinha chegado o tempo do Tiago, mas o Tiago estava o quê? Estava pronto. Estava pronto. Não foi o tempo do Pedro, mas se fosse, o Pedro estava pronto. E chegou o tempo do Herodes, mas o Herodes não estava pronto, não. O nosso tempo vai chegar. O meu tempo vai chegar. Eu não vou ficar para semente. Se ficar para semente é lá no interior que eles colhem o milho, aí pegam algumas espigas de milho e penduram e ele fica lá para a semente do ano seguinte. Ficar para semente. Eu não vou ficar para semente. Um dia vai chegar meu tempo, se Jesus não voltar antes disso. Mas se Jesus me chamar, porque chegou o meu tempo, eu preciso estar preparado. E se não chegar meu tempo, quando Jesus voltar, eu preciso estar preparado. Os homens podem até marcar data, podem até marcar na agenda, dia tal, vamos terminar com o pastor Daniel. Mas se não for o tempo de Deus, não vai acontecer. No tempo de Deus, sim, vai acontecer. Eu e você, a Bíblia diz que valemos mais do que muitos pardais. Valemos mais. E Deus sabe de tudo. Está preparado para o seu tempo? Eu brinco com as pessoas, pastor Felício, ele era meio gozador. Eu de vez em quando falo a frase dele, quando alguém chega para a igreja que está doente por uns dias, eu pergunto o quê? Depois que sarou, melhorou? Essa frase não é minha, é do pastor Felício. Ele sempre perguntava, depois que sarou, melhorou? E tinha outra frase que ele dizia, puxa, tem gente que nunca morreu que está morrendo. Tem gente que nunca morreu que está morrendo. Eu preciso estar preparado para a minha morte. Eu preciso me preparar. Ou eu preciso estar preparado também, porque se hoje chegar o dia que a trombeta soar e toda a igreja dele subir, se eu não estiver preparado, eu fico. E a igreja vai subir. E se alguém da igreja ficar também comigo, é porque não estava preparado também. E não vai ter segunda chance. Amém? Temos que estar preparados. Alguém disse que quando Jesus voltar e a igreja subir, se alguém ficar, não vá para a igreja. Porque quem estiver lá na igreja ficou também porque não se preparou. Mas estejamos preparados para todo o tempo. Eu costumo dizer que quando chama a senha, não tem jeito. Só que a senha não é pela sequência. A gente chega lá e fala, está no 37, eu sou 38, eu sou o próximo. Não, a senha lá do céu. Puxa lá um 39, daqui a pouco puxa um 70, aí puxa um 12, puxa um 27, puxa um... Então o seu número não vai ser na sequência. Mas esteja preparado. Amém? Esteja preparada. Abaixe sua cabeça, feche seu olho, vamos orar.
Ó Deus, essa palavra nos fala sobre a importância de estarmos prontos. O Senhor tem nos livrado muitas vezes de acidentes, de ameaças de morte, de tantas coisas, Senhor, de pessoas que falaram que iam fazer isso ou fazer aquilo. O Senhor tem nos livrado porque não é a agenda dos homens que decide isso, é o Senhor quem tem a nossa data. E como nós não sabemos qual vai ser a nossa data, é importante que hoje nós estejamos colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos encha com a Tua presença. Se houver algum pecado, que o Senhor nos mostre para que a gente peça perdão. Se estamos brincando de ser crente, que o Senhor nos mostre que estamos brincando de ser crente e que tomemos a decisão de parar de brincar e sermos crentes de verdade, não crente só de vez em quando, só na hora do culto, só quando estamos com os irmãos, mas crente no trabalho, na escola, em casa sozinhos, quando estamos em viagem, ninguém está perto, ninguém nos conhece. Ó Deus, nós precisamos estar prontos para o nosso tempo. E a única forma de estarmos prontos é Jesus dentro do nosso coração como Senhor e Salvador. É Jesus nos perdoando dos nossos pecados e nos ensinando cada dia o que fazer e o que não fazer. Obrigado pelos que estão aqui agora, neste templo, e pelos que vão ouvir essa mensagem depois no YouTube ou pelo aplicativo da igreja. Obrigado porque será uma oportunidade, talvez de alguém que está brincando de ser crente, ou está se enganando, achando que fazendo 50% do que um crente tem que fazer está bom. Alguém que esteja pensando que não, Deus entende, porque eu faço algumas coisas erradas, mas Deus me entende. Não, Deus está dizendo, conserta isso, para aquilo. Isso não é para você, essa companhia não é para você, esse lugar não é para você estar. Deus, que a gente tome decisões. Os homens aqui que tomem decisões que nós, homens cristãos, precisamos tomar. Que as mulheres aqui tomem decisões, Senhor, que o Senhor vai estar dizendo, faça isso, não faça aquilo, muda isso, muda aquilo outro. Ó Deus, os jovens, as crianças, cada um precisa da direção para andar direito, porque nós não sabemos o nosso tempo, não sabemos quando vai ser. Obrigado a Deus por esses que chegaram à tua casa hoje, porque já é uma indicação de que estão querendo andar contigo. Que o Senhor esteja fazendo o tratamento pessoal na vida de cada um aqui, mostrando se tem alguma coisinha que está fora do lugar, alguma coisinha que está desagradando o Senhor. Eu te peço não só pelos que estão aqui, mas pelos que têm frequentado essa igreja. Ó Deus, cada pessoa que por meio da igreja, por meio dos louvores, por meio dos testemunhos, das escolas bíblicas, por meio da atividade dessa igreja, que cada pessoa seja motivada a andar direito, que a vizinhança também possa olhar para nós e ver que nós estamos buscando andar direito, que as pessoas que vão acessar essa mensagem também compreendam isso, que muita gente não entende, que haverá um tempo, e não vai dar chance de consertar na última hora, porque muita gente vai embora assim, num abrir e piscar de olhos, sem tempo de consertar a vida. Ó Deus, que esta palavra desperte para um andar contigo, prontos para viver, ou prontos para morrer. Em nome de Jesus. Ainda com a sua cabeça baixada.
Alguém gostaria de dizer: pastor, ora por mim, eu preciso entender mais sobre essa questão de estar pronto. Eu preciso que Jesus entre no meu coração e eu quero convidar Jesus para entrar no meu coração. Alguém gostaria de fazer isso? Se você quer, levanta a sua mão para a gente estar orando por você durante a semana, a pastora e eu. Alguém quer fazer isso? Se alguém em casa quiser ou está fazendo essa oração agora, manda mensagem para mim depois, para a gente estar orando em nome de Jesus. Amém.